O especialista que não consegue olhar para as águas como você está olhando agora e não consegue concluir o comportamento das águas, como que elas estão se comportando e por que elas estão se comportando de tal maneira, não é especialista. Os especialistas em enchentes, eles olham para essas imagens que você está vendo e eles conseguem compreender o comportamento das águas. Quando eu olho para o Rio Grande do Sul, quando eu olho para essas imagens são de Bom Retiro do Sul. É o único salto existente no rio Taquari, desde o mar até o salto do Taquari. O único salto existente é a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. Então a gente tem que entender o seguinte: em hidrologia, se os rios são navegáveis sem salto, uma corrente de represamento, ela consegue adentrar os canais. Então a corrente de represamento formada na foz pelos moles, ela chega até a barragem de Bom Retiro do Sul, porque não existem saltos nesse percurso. E quando nós olhamos para essas imagens, nós vemos os vertedouros da eclusa de Bom Retiro do Sul inundados. Ou seja, não existe mais salto. Mostrando, provando, evidenciando que são os moles da Boca da Barra a causa de tudo isso que você está vendo em Bom Retiro do Sul, que é no Vale do Taquari. Então o represamento pelos moles na Boca da Barra é o que está causando isso que você está vendo. Como é que isso se chama? Isso se chama de dinâmica de águas. E infelizmente o Rio Grande do Sul, e não só o Rio Grande do Sul, o mundo inteiro, isso é um fenômeno mundial. Você vê que as enchentes não estão acontecendo só no Rio Grande do Sul, apesar das enchentes no Rio Grande do Sul ser uma das piores do mundo, se não a pior. Mas em muitos outros lugares do Brasil e do mundo, e também estão ocorrendo grandes inundações. E por quê? Por causa da ausência de entendimento sobre o comportamento das águas. E mais sequer se mostrou uma batalha ideológica a situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele enfrenta, não é uma batalha científica, não é uma batalha ambiental para a construção do canal entre a Lagoa dos Patos e o mar. Mas o Rio Grande do Sul enfrenta uma batalha ideológica, porque como a minha ciência, a minha tese, ela é novidade, ela é nova, ela representa a verdade, mas ela é uma tese de desconhecimento, desconhecida pela comunidade científica. As minhas técnicas, a minha forma de analisar as águas são completamente diferentes daquilo que tem sido feito no Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Por isso, o ego dos cientistas, da comunidade acadêmica e das autoridades técnicas está dificultando o reconhecimento técnico da minha tese. O que o Rio Grande do Sul enfrenta é um problema de vazão. O Rio Grande do Sul tem a sua foz fechada pelos moles lá da Boca da Barra. E esse fechamento da foz causa um represamento. E esse represamento, ele gera uma corrente montante. Essa corrente vai se movimentando no sentido contrário à vazão. Não é a água que sobe, a água sempre desce. O que sobe é uma energia semelhante a uma onda. Ela vai se propagando no sentido contrário à vazão e vai adentrando os canais, causando represamento. É um fenômeno bizarro, mas é um fenômeno real. E esse fenômeno, essa corrente de represamento, ela vai causando tudo isso que você está vendo. Por onde ela passa, ela vai causando a inundação e ela chega muito longe. Quanto maior é a vazão,
maior é o alcance da corrente de represamento. E nós estamos vendo na imagem que ela está varando a eclusa de Bom Retiro do Sul. Ela está ultrapassando a barragem de Bom Retiro do Sul. Por quê? Porque os vertedouros dessa eclusa estão inundados, estão debaixo da água, mostrando que essa máquina já não está mais conseguindo fazer a sua vazão de projeto. Ela está inundada, a própria máquina está inundada. Nós temos aqui uma perda de domínio da máquina por causa da inundação, né? Então o que se tem a fazer nesse momento é o abandono da máquina, tá? Porque se perdeu o domínio, né? E as imagens tornam-se evidentes. Então toda a minha conclusão ela foi graças a imagens como esta. Sem as imagens como esta, seria muito difícil eu ter conseguido identificar. Porque a coisa mais importante que tem na hidrologia é nós observarmos o comportamento das águas. Para nós chegarmos a conclusões, nós temos que olhar para as águas e ver o comportamento delas, ver como elas estão se comportando. Então, graças às imagens de drones, eu pude, também graças aos meus conhecimentos que eu tenho desde criança, porque eu tenho conhecimento sobre águas desde a infância, né? Então, por isso que eu fui capaz de descobrir fenômenos desconhecidos pela humanidade. De fato, são fenômenos desconhecidos, né, que agora não são mais desconhecidos, porque eu de fato tenho um conhecimento empírico sobre o comportamento das águas, né? E é isso. O Rio Grande do Sul tem um desafio agora de superar as barreiras ideológicas, superar os preconceitos ideológicos. Os cientistas, eles estão cheios de ego. Eles não querem admitir a minha ciência para não reconhecer a sua própria incompetência das décadas passadas. São cientistas que passaram décadas e mais décadas propondo coisas absurdas, besteira, produzindo pseudociências, quando a realidade apareceu, veio à tona. Graças também ao compartilhamento de vocês, o conhecimento chegou até as autoridades e agora o que se precisa é vencer as barreiras ideológicas, vencer o ego, né, da comunidade científica que não quer admitir que esteve errada durante toda a sua trajetória, durante todo sua carreira, né, propondo ideias mirabolantes, coisas que não são verdade, como, por exemplo, o excesso de chuva. Não se observa excesso de chuva porque as matas ciliares das regiões não alagadas não foram afetadas. Então essa é a evidência de que não há aumento de volume de água nos ciclos hidrológicos. Porém, esses pseudocientistas, que para mim não são cientistas, eles falaram que houve aumento de volume de água, o que não é verdade. Eles também falaram que o vento sul breca as águas, mas eles nem se deram ao trabalho, nem tiveram a competência de fazer ensaios laboratoriais, em laboratório de hidráulica, fazendo água, colocando água, fazendo vazão em uma calha, botando ventiladores e fazendo uma série de testes para verificar que o vento não tem tração para impedir as correntes de vazão. Então é um grande fiasco. A comunidade acadêmica hidrológica é um fiasco, tá? Eu também fico um pouco revoltado, né? Porque a gente consegue compreender a ausência de entendimento, mas a gente não consegue compreender a arrogância, né? Essa questão de conflito de ego, que é o que se apresentou. Então, eu estou aberto a discussões, eu estou aberto
Há contrariedades, me questionem. Mas nada, não aparece questionamento nenhum. Tudo que aparece é besteira, vindo desses profissionais que estão representando, que estão envergonhando os institutos de pesquisa relacionados à hidrologia, relacionados a desastres hidrológicos. Não foram capazes de resolver o problema. Então eu espero que a sociedade entenda isso. Eu espero que a sociedade entenda dos riscos de confiar nos institutos de pesquisa. Esse caso das enchentes do Rio Grande do Sul tem mostrado que é perigoso confiar nos institutos de pesquisa. É muito perigoso confiar nessas pseudociências que são produzidas pela comunidade acadêmica. Muito obrigado pela audiência. Valeu.